Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Guaíba. A lama de Mariana já alcançou o Espírito Santo. E o senhor fez talvez a melhor frase de todos até o momento a respeito dessa indignação brasileira de que ninguém foi preso. Ontem, já há alguns dias, né, mas ontem viralizou definitivamente nas redes sociais a sua frase de que pesca fora de época é preso, mata uma capivara é preso, mata um rio não dá nada. Prefeito, como é que o senhor está acompanhando todo esse caso aí do lado criminal da situação, porque a sua cidade foi atingida, vocês estão com problemas no Espírito Santo, em Minas Gerais, agora a informação é que a lama está alcançando a Bahia, né? Como é que o senhor acompanha do lado criminal essa questão? Esse crime ambiental sem precedentes vai entrar para a história do Brasil, além do dano em si, né, do dano ambiental incomensurável, ele vai entrar também por essas peculiaridades aí, em razão das circunstâncias em que nós todos vivemos aqui. Ou seja, nós somos tão dependentes do capital, damos tanto valor para o capital, que a gente acaba se coisificando, né? E depois é difícil até a gente reclamar quando é tratado como coisa e menosprezado ou subjugado em relação ao próprio capital. Vocês vejam que a primeira resposta do judiciário em relação a todo esse caso, ele foi justamente a favor da mineradora, quando a justiça, em poucas horas, concedeu uma liminar, né, numa ação de um interdito proibitório que a Vale juizou contra a minha prefeitura e contra mim pessoalmente, para que eu desobstruísse os trilhos da ferrovia, ou seja, tudo pelo capital, né, tudo pelo progresso. Isso foi para garantir o fluxo do minério de ferro, né, que sai das Minas Gerais e vai lá para o nosso porto capixaba aqui na cidade de Vitória. Enfim, a gente espera mais respostas concretas em relação a tudo isso, não só da justiça, mas da sociedade, dos governos, né, de quem licencia absurdos como esse, sem plano de contingência, sem o mínimo respeito à natureza e às pessoas. Essa é a nossa indignação. As pessoas que estão nos ouvindo aí, quando tem qualquer tipo de problema com a justiça, ficam temerosas. Por exemplo, se você tem um posto de gasolina e derrama combustível até sobre o asfalto ou em algum curso d'água, ele vai responder um processo criminal, correto? Sim. Se a pessoa vende um produto aí de uma loja de agropecuária e tem um frasco de algum agrotóxico fora da norma e tal, responde um baita processo por crime ambiental. Então, se a pessoa tem uma pequena propriedade ou grande propriedade e toca fogo no pasto, vai responder por processo de crime ambiental. Então, a gente não pode concordar com o estado de coisas como esse vividos aqui no país. Como pode uma empresa matar a fauna e a flora de um rio que faz parte da quinta bacia mais importante do país e não haver nenhuma repreensão? Então, se fala em multa, a gente sabe que essas multas, eles entram no caixa da União quando são pagas, né, esses recursos, quando são pagas as multas. Nós temos agora que fazer mobilização nacional e até internacional para obrigar essas empresas, que são grandes poluidoras, a recompor, se for possível, né, e dure o tempo que durar, o mal que eles fizeram para toda a nossa região. O senhor é Outra coisa importante, sim, é que não se tem falado no desenvolvimento sustentável de toda essa região, né? Uhum. O próprio município de Mariana, onde o prefeito é um refém da mineradora, ele se preocupa com as vítimas, se preocupa com a tragédia, é claro, mas ele agora fica entre a cruz e a espada, entre defender a cidade e defender os interesses da empresa, porque a empresa é responsável por quase 80% de todo o capital que gira lá naquela cidade. Prefeito, o senhor tem conseguido... Prefeito, o senhor me ouve? Hein? O senhor me ouve? Claro. Ah, não, tá, é que eu estou tentando fazer algumas colocações aqui. O senhor que é advogado, o senhor
entrou em contato com o Ministério Público. Nós estamos tentando uma entrevista com o Ministério Público, com os promotores ligados ao meio ambiente em Minas Gerais já há alguns dias. Eles não querem falar, eles dizem, inclusive, que não trabalham pela manhã. Eles deixam mais claro dessa forma. Não, pela manhã a gente não fala e tal. Assim, bom, tudo bem. Mas tem alguma ação que possa dar cadeia para os diretores da Vale, para os responsáveis da Vale em Mariana? A Vale, que é uma empresa que foi privatizada, mas que tem toda a participação do governo federal. O senhor conversou isso em algum momento com a ministra do Meio Ambiente, Isabel Teixeira, com a presidenta Dilma Rousseff? Porque, afinal de contas, o governo é controlador também, né? O que acontece é uma ação para resultar em prisão dos responsáveis pelo crime seria uma denúncia, né, feita pelo Ministério Público, mas que a gente ainda não tem ciência se aconteceu ou não. O que nós estamos é que depois do nosso repúdio aqui manifestado através da imprensa e também dos atos aqui de paralisar a ferrovia, a empresa Samarco, que é uma empresa do grupo Vale e BHP Billiton, depois de 7, 8 dias eles apareceram, quer dizer, eles não foram proativos em momento nenhum. Eu até acho que eles não foram proativos, não procuraram as comunidades atingidas logo, porque se preocuparam antes de tudo em preparar suas defesas, né? Porque eles, mais do que ninguém, sabem da gravidade desse dano ambiental que eles produziram. Então contrataram empresas internacionais para virem para cá fazer os laudos. A questão é que tive a visita aqui no meu município do Ministério da Integração, participei aqui em Colatina, município vizinho, com a presidente Dilma, no mesmo dia que a gente paralisou a ferrovia. Está claro que esse evento, daqui a uns dias, vai parecer um mero incidente. Hoje já se fala em acidente, né? Ninguém ainda, a não ser nós aqui do município e algumas pessoas que depois se cuidaram da nossa atitude, ninguém ainda quase está falando em crime ambiental, né? Está falando só em relação à recomposição, achando que foi um mero deslize, uma mera fatalidade. Sim. Essa era uma tragédia anunciada. E olha bem, tem mais de 300 represas em Minas Gerais, iguais ou até piores, né, do que essa, prontas a ruir. Isso é que nos preocupa. Como é que eles podem liberar um empreendimento como esse? Mas o IBAMA tem essa irresponsabilidade de liberar, e nós somos representantes. Agora, eu estava dizendo que lá em Mariana, em toda a região aqui de Minas Gerais, também do Espírito Santo, que tem a Vale na sua área de influência, tem a Samarco na sua área de influência, nós estamos pensando na questão do desenvolvimento sustentável, porque o minério é uma riqueza finita, assim como o petróleo. Daqui a 60 anos, essa é a previsão dos técnicos, não vai haver mais minério nessa região. Então, o que vai ser de quem depende, né, como Mariana e outros municípios, exclusivamente do minério? Não tem uma alternativa, não está pensando nisso. Vocês sabem que 50 anos, 60 anos, isso passa num piscar de olhos. Né? Sim. Prefeito, vocês, prefeitos da região, já se reuniram, voltam a se reunir, pretendem fazer alguma ação específica contra a Samarco, a Vale, a BHP, né, contra tocar de alguma forma também uma ação criminal em conjunto, uma ação indenizatória? Vocês têm falado sobre isso? Nós estamos aqui contabilizando todos os investimentos, né, que a prefeitura está despendendo em relação a esse crime. A gente tem já, desde o dia 5, a gente só está fazendo isso praticamente, vai estar vivendo em relação a esse dano ambiental. A prefeitura voltada, a comunidade, os voluntários voltados, enfim. Eu acho que isso também está acontecendo em toda a região. Há municípios que não conseguiram se preparar como o meu, como Valadares, por exemplo, né? Um município que é muito maior, e o município de Guaratina, onde as pessoas estão revoltadas nas ruas, saqueando carros-pipas, tem a presença do Exército para tentar conter essa situação. A gente conseguiu fazer uma reunião que durou 25 horas, né, com a presença do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a nossa equipe da Prefeitura e a empresa Samar. E depois de relutar muito, eles acabaram assinando um termo de ajuste de conduta para se comprometer ao óbvio, né, que é responsabilizar toda essa cadeia de problemas que eles criaram. Agora, a gente está preocupado muito mais do que com a indenização do
do que foi gasto aqui, do que vai ser gasto em relação a cada ação da prefeitura, nós estamos preocupados primeiro com a vida das pessoas, para trazer segurança, né? Estou falando de água, água é vida, né? Claro. Aqui tem uma tribo dos Krenak, aqui na cidade de Resplendor, e o índio resume bem essa situação. Ele não separa o rio da tribo, não separa os animais da tribo. Ele diz que nós todos somos o Rio Doce. Isso é claro, né? Nós não estamos vivendo aqui no Vale do Rio Doce por uma coincidência. Nós estamos aqui justamente por causa do rio. Afinal, o rio criou todas as civilizações. Claro, depois que nós começamos a viver em cidades, a gente passa a viver à beira d'água, né? Porque claro, tem toda a comodidade, tem toda essa riqueza que a água nos dá. O rio é que deu origem à civilização no entorno dele, não a civilização em torno dele é que deu origem ao rio, né? Prefeito, quero agradecer ao senhor aí, eu acho que a sua frase resume bem o sentimento da população brasileira. As pessoas estão todas indignadas com aquilo que alguns podem dizer, mas não adianta nada aprender. Não, é uma resposta sim, precisa saber quem são os responsáveis têm que serem devidamente punidos nessa situação. E a gente acompanha aqui no Rio Grande do Sul, quando há dos vários crimes que o senhor disse, em bem menor proporção, as pessoas se incomodam, vão presas, pescador pescando em fora de época é detido, se alguém mata uma capivara é preso, mataram um rio, mataram milhões de animais, mataram fauna e flora, né? E não há ninguém nesse momento sendo apontado como o culpado dessa situação toda. Quero agradecer ao senhor, vamos continuar acompanhando. Só uma última questão para ficar mais claro, a sua cidade nesse momento, a questão do abastecimento d'água, já dá para dizer que está normalizado? Tá, nós conseguimos criar uma alternativa aqui, buscar água em outro rio, que também é um afluente do Rio Doce. Nós trabalhamos aí 6 dias, né, dia e noite, sem parar, com mais de 100 pessoas aí contribuindo para limpar um antigo canal que já estava assoreado aí há mais de 40 anos, de uma barragem que gerava energia, né, numa antiga hidrelétrica que foi desativada aqui há 4, 5 décadas. E aí nós conseguimos levar água até a estação de bombas para captação. Então a cidade ela não teve a suspensão da captação e, consequentemente, da distribuição de água. A gente conseguiu ser proativo, né? Conseguiu trabalhar com o tempo aí e com a ajuda das pessoas para conseguir isso. A gente conseguiu esse sucesso aqui graças à nossa organização. Prefeito, pela conversa que o senhor tem com os ambientalistas, há uma possibilidade de recuperação do Rio Doce na região de vocês em quantos anos? O que teria que ser feito, quanto teria que ser investido? O senhor chegou a, de alguma forma, a avaliar isso? Se a gente pegar todo o ativo da FAMAR, ainda é pouco para eles recomporem o meio ambiente pelo caso do desastre, que é muito grande. A gente tem toda uma cadeia aí dizimada, né? Praticamente estão esterilizando o rio. A gente vai ter problemas aí em todas as comunidades, vai ter problemas aí no oceano, vai atingir manguezais, vai atingir reservas aí no Oceano Atlântico, vai ocasionar problemas não só para a pesca aqui, para a pecuária, para a agropecuária, vai ocasionar problemas aí para quem vive na costa também. Então o dano é incomensurável, como eu disse. Certo. Essa lama tóxica, além de envenenar, ela também sedimenta no fundo do rio, né? Mata os peixes que estão intocados, toda aquela fauna que vive ali, como os pacumãs, etc. Isso vai dando vai selando, né? Vai cimentando o leito do rio. O resultado é catastrófico. A gente não sabe ainda medir. Vamos ter que fazer estudos aí rotineiros daqui para frente, durante as décadas aí, por mais de um século, para ver qual vai ser a recuperação. Mas a gente tem aqui do lado, no município de Minas de Aimorés, em Minas Gerais, o Instituto Terra, né, que é o Sebastião Salgado, aquele fotógrafo que veio no mundo todo, para nosso orgulho, é nosso vizinho. Eu pude conversar com ele anteontem, e ele é muito esperançoso. Já tem um programa que está aprovado lá em Brasília, só falta captar o recurso agora. É o projeto chamado Olhos d'Água, né, que salva as nascentes. E nós temos aqui muitos afluentes, e o projeto é grandioso. É um projeto de 7 bilhões de reais. Peço até a população aí também do Sul que nos ajude. É preciso mobilizar para que nós consigamos captar esse recurso. É um projeto para 20 anos, para recuperar toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. Do rio aos seus afluentes, dos afluentes até as nascentes,
para a gente reflorestar e trazer de volta a vida para esse rio tão importante. Só para confirmar, 7 bilhões de reais seria esse projeto, né, comandado aí pelo Sebastião Salgado, esse é o cálculo que se faz para recuperar toda a bacia. E com uma previsão de 20 anos, já calculados aí as inflações anuais, as correções, etc. É muito barato se a gente for pensar na importância da natureza nas nossas vidas, né? E pensar que, muito mais do que isso, talvez a Samarco tenha que pagar para recompor. Perfeito. Prefeito Neto Barro, obrigado ao senhor aí, um bom dia. Um grande abraço.